Que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia. Hoje, dia 16 de junho. Vamos ler lá no primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Nós já sabemos, que a nossa cultura é orientada pelos resultados. Medimos o valor através dos números, do reconhecimento, do crescimento visível e das recompensas imediatas. Desde cedo aprendemos a celebrar aquilo que produz retorno rápido e a abandonar aquilo que exige perseverança. Esse tipo de mentalidade também pode se infiltrar silenciosamente na nossa caminhada com Deus. Nós começamos a servir enquanto os resultados aparecem. Continuamos orando enquanto percebemos mudanças. E permanecemos envolvidos enquanto nos sentimos valorizados. Mas, quando o reconhecimento diminui, quando os frutos demoram ou quando os processos se tornam difíceis, surge a pergunta inevitável na nossa mente: será que vale a pena continuar? E é exatamente nesse ponto que se revela a diferença entre aqueles que estão comprometidos com os resultados e aqueles que estão comprometidos com a causa do Senhor. Quem ama apenas os resultados tende a desistir quando eles demoram, mas quem ama a causa permanece mesmo quando ainda não consegue enxergar os frutos, simplesmente porque o seu compromisso não está fundamentado na recompensa imediata, mas no propósito do Senhor. Neemias, nós já vimos até isso em dias anteriores, compreendeu claramente quando ele recebeu notícias sobre Jerusalém. Ele descobriu que os muros continuavam destruídos e que o povo vivia em vergonha e extremamente vulnerável. Humanamente falando, aquela não era a sua responsabilidade, mas ele possuía uma posição estável no palácio. Ele tinha segurança, influência, conforto, até poderia lamentar a situação, mas, se quisesse, poderia seguir com sua vida no seu dia a dia e tudo bem. Mas algo dentro dele despertou. Ele não foi movido pela oportunidade de reconhecimento, mas pela causa. A dor do povo se tornou a sua dor. A vergonha da cidade, a sua responsabilidade. E o propósito do Senhor ficou maior do que a sua própria conveniência. Neemias, antes de construir os muros, teve seu coração reconstruído pela compaixão e pelo senso de missão. Nós precisamos compreender que é impossível servir verdadeiramente a causa do Senhor sem permitir que seu coração transforme as nossas prioridades. Quando servimos apenas pelos resultados, nós escolhemos tarefas que trazem satisfação imediata. Mas quando servimos pela causa, permanecemos mesmo quando o processo exige certos sacrifícios. A dificuldade é que muitos confundem o entusiasmo com o compromisso. O entusiasmo ele é importante, mas é temporário, aparece no início. Já o compromisso sustenta a caminhada, permanece mesmo quando a emoção diminui. Muitos começam inúmeros projetos, mas concluem poucos. Iniciam ministérios, mas abandonam diante das dificuldades. Fazem promessas, mas desistem quando a realidade exige perseverança. Nós podemos até dizer que morrem na praia, A razão desse fato é que o amor pelos resultados é insuficiente para sustentar uma vida inteira de fidelidade. Somente o amor é capaz de produzir a constância necessária. E Paulo sabia muito bem disso, quando ele nos diz: sede firmes e constantes. A firmeza fala sobre convicção e a constância sobre continuidade. Não basta fazer a coisa certa ocasionalmente, é necessário permanecer. O reino de Deus é construído através da fidelidade de pessoas comuns, como eu e você, que decidiram não desistir, que continuam orando quando ninguém percebe, servindo mesmo sem reconhecimento, semeando mesmo antes da colheita, acreditando mesmo em meio à oposição. Existe poder na perseverança silenciosa. Muitas vezes celebramos os grandes momentos, mas ignoramos os pequenos atos de fidelidade que tornaram esses grandes momentos possíveis. O Muro de Jerusalém não foi reconstruído em um único dia,
sabe? Aquele dia de inspiração. Mas ele foi construído através de um trabalho diário, de mãos cansadas, de uma vigilância constante e uma perseverança diante das críticas. Enquanto eles trabalhavam, enfrentavam a oposição externa, e nós vimos isso já em dias anteriores. Sanbalat e Tobias tentavam distraí-los, ridicularizavam o projeto, tentavam gerar medo e desânimo. A resposta de Neemias, como nós vimos, foi extraordinária. O que ele falou? Ele disse: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Quem conhece a causa não se distrai facilmente. O Senhor, Ele nos chama para amar a sua causa mais do que os resultados, para permanecer firme, mesmo quando os frutos demoram, para reconstruir, discipular, servir e investir em vidas, mesmo quando o retorno não é visível. Há estações em que Deus nos permite colher, mas há outras em que Ele nos chama para construir algo que beneficiará outras gerações futuras. Nós temos o exemplo de Noé. Ele construiu uma arca para uma geração que ainda não compreendia o que estava por vir. Neemias reconstruiu os muros para restaurar a identidade de um povo. João Batista preparou o caminho para alguém maior do que ele. Cada um deles compreendeu perfeitamente a sua causa e a sua posição. Então vamos orar nesse dia? Diga comigo assim: Senhor, obrigado por me chamar para participar do que o Senhor está realizando nessa geração. Espírito Santo, renove em mim o amor pela tua causa. Me ensine a servir por amor e não por aplausos, aprovação ou até mesmo recompensas temporárias. Me ajude a ter firmeza para permanecer quando os resultados demorarem, constância para continuar trabalhando quando o entusiasmo inicial diminuir, e discernimento para reconhecer e rejeitar as distrações que tentam me afastar do teu propósito. Me ensine a ser fiel, Senhor, perseverante e extremamente comprometido com aquilo que realmente possui valor eterno, e que ao final da minha jornada eu possa olhar para trás e reconhecer que não vivi apenas em busca de resultados, aqueles resultados passageiros, Pai, mas que eu servi sim com alegria a tua causa para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde nesse dia. E eu te espero aqui amanhã. Até lá!